Uma fenda ocorreu no mundo, tornando-o não mais seguro. Para salvar a humanidade das possíveis consequências da fenda, foi criada uma nova organização com usuários que tinham poder suficiente para se tornarem os líderes da humanidade. As famílias foram recrutadas para trabalhar com os líderes, ajudando-os e treinando os caçadores. Dessa forma, eles ganharam honra e respeito entre as pessoas. Mas também começaram a aparecer muitas famílias sedentas por poder, e entre elas estavam as piores. O velho ficou no salão e perguntou aos lutadores qual era o credo principal deles. O credo da família da espada divina Beck. Eles responderam unanimemente que seu credo era força acima de tudo, ordens acima de tudo. O rapaz que estava sentado no chão ouviu enquanto um grupo de rapazes o envergonhava por ser da família Beck da espada divina, já que ele tinha sorte de ser ele. Mas pense bem, ele era considerado o mais fraco dos que estudavam aqui. Eles lhe perguntaram se ele conhecia o credo da família, ao que ele respondeu recitando o lema da família. Eles riram dele e lhe mostraram uma carta do ancião que dizia que ele havia sido expulso da família por causa de sua falta de talento. A consequência desse banimento foi a remoção de uma veia do braço direito e da aura cardíaca do garoto. O cara lhe disse que não havia lugar para uma pessoa tão inútil e sem talento como ele, porque ele era relativamente lixo, e a prova é que apenas 3 pessoas foram contra sua expulsão. Então, o rapaz que foi ridicularizado percebeu que seu pai, o mais velho, a quem ele adorava e de quem se orgulhava, havia ordenado pessoalmente sua expulsão. O agressor disse que ele próprio havia se oferecido para levar a carta ao filho, o que deixou o rapaz furioso com o que ouviu. Os garotos continuaram a zombar dele, chamando-o de um idiota sem talento cujo lugar era trabalhar na rua e não estudar com eles. Não havia sentido em continuar seus estudos, pois ele havia alcançado o primeiro lugar aos 24 anos, enquanto Mockingbird o havia alcançado aos 14 anos. Ele deu o comando para iniciar, e enquanto o menino não entendia nada e gritava para ser solto, a empresa o pegou no colo e o segurou, pois não tinha outra escolha a não ser tirar do menino o que o tornava parte de uma família que ele não merecia. O cara perguntou o que eles iriam fazer, e o líder do grupo o lembrou de 2 regras. A primeira é a veia em sua mão direita, com a qual ele segura a espada, e a segunda é a aura do coração. O garoto começou a resistir ativamente, gritando que não os deixaria fazer isso. Ele sabia que era fraco, mas sempre se esforçava mais do que qualquer outro da classe para não envergonhar sua família. Apesar do fato de ser tratado como um Zé Ninguém e de não ter talento, ele sempre fez o melhor que pôde pela família. Mas os meninos eram mais fortes do que ele. E depois de silenciá-lo para que ninguém de fora ouvisse seus gritos, eles fizeram o que lhes foi ordenado. Portanto, não foi nada pessoal. Eles começaram a executar suas ordens e decidiram começar com a aura do coração. O grito do menino podia ser ouvido por trás das portas fechadas da sala. Os eventos avançaram 1 ano. Uma casa enorme foi invadida pelas chamas, e as pessoas que estavam nela estavam gritando por socorro. Mas o problema não era apenas o incêndio. Havia monstros no prédio com pessoas que os estavam caçando. Eles estavam indo direto para as pessoas, e as pessoas estavam fugindo pelo fogo, gritando em pânico. O cara se lembrou do que ele achava ser a coisa mais horrível sobre essa expulsão da família Beck Espada Divina. Ele não conseguia pensar que eventos tão horríveis pudessem ser comparados a algo menos horrível do que isso. Sim, é definitivamente um dia terrível, que começou como sempre. E o cara estava passando o tempo nas ruas como um perdedor comum, quando de repente, uma enorme fenda apareceu no céu sobre a Coreia, de um tamanho nunca antes visto, e nem mesmo a associação poderia ter previsto as consequências que a fenda acarretaria. E a fenda era de proporções imponentes. As pessoas fugiram cercadas pelo caos, e o cara se apressou em correr também, para que nada acontecesse com ele. Ele correu por um beco, e de repente, ele ouviu um cheiro horrível que o fez tapar o nariz com a mão. Ele congelou quando percebeu o cheiro. A estrada inteira estava repleta de corpos de pessoas mortas. O garoto achou que não teria sorte em escolher um abrigo, quando de repente, ouviu passos atrás dele. Quando ele se virou, ele ficou horrorizado ao ver um monstro parado atrás dele, um enorme ogro. Ele se lançou contra o homem e quis esmagá-lo, mas ele conseguiu se esquivar. Essa criatura saiu de uma fenda e era muito forte, já que o impacto deixou uma enorme marca no chão.
o cara se perguntou se conseguiria sobreviver ao exílio em tal situação até a chegada da associação. As cicatrizes em seu braço eram visíveis. Ele sabia que se tentasse fugir, o ogro o alcançaria imediatamente. Ele se esquivou do ataque do monstro novamente, voltando para o outro lado. Sem uma veia em seu braço e uma aura, ele não podia matar esse monstro, só podia esperar a chegada da associação. Ele tentou atacar o ogro, mas não conseguiu e o jogou contra a parede, pois o ogro era muito rápido. Ele ficou parado e olhou para o cara de olhos vermelhos, preparando-se para matá-lo como os outros. O cara não queria morrer. Ele tinha que se vingar da família Beck por tudo o que haviam feito com ele. Então, ele se recompôs e correu o mais rápido que pôde ao redor do ogro, balançando um bastão de ferro contra ele. Naquele momento, ele começou a se lembrar de como havia sido humilhado na escola e lembrou-se especialmente das palavras do líder da gangue Rojun. Enquanto o ogro destruía seu crânio, o garoto se lembrou de como havia sido chamado de lixo e um perdedor que desonrou a nobre família Baek com sua presença na escola. Ele não sabia de onde vinha esse poder sobre ele no momento, mas se ele tivesse a chance agora de estar onde estava há 1 ano. Uma voz começou a soar em seu subconsciente, dizendo-lhe que ele havia iniciado a passagem das 1000 espadas e que ela havia conquistado o título de portadora de espada mágica. Depois de um tempo, o homem abriu os olhos. Ele estava em algum lugar em uma sala iluminada, e ficou surpreso por não ter sido morto por um ogro. Ele se lembrou com horror das últimas imagens que havia visto antes de perder a consciência, e foi o enorme ogro que o garoto pensou que o havia matado. Mas será que tudo não passou de um sonho? Ele não entendia o que estava acontecendo, e quando olhou para o braço direito, percebeu que faltavam 2 cicatrizes. Ele ficou horrorizado porque não sabia o que isso significava e para onde sua cicatriz poderia ter desaparecido. Ele olhou ao redor e percebeu que estava no quarto onde morava antes de seu exílio. O mais estranho era a sensação de poder que vinha da veia de seu braço direito e da aura de seu coração. De repente, ele ouviu uma notificação em seu telefone. O cara viu um número e percebeu que havia regredido 10 anos e estava no prédio da família da Espada Divina Beck. Jin entrou em pânico, pois não conseguia se identificar com tudo o que estava acontecendo com a ironia. Ele voltou a fazer parte da família que havia lhe tirado tudo o que ele tinha, e esse foi o momento mais horrível de sua vida. Ele não sabia como tudo tinha acontecido, estava dando socos no próprio rosto, pensando que tudo aquilo era um sonho realista, mas ainda sentia tudo como era antes, e não se parecia em nada com um sonho. De repente, o homem atrás dele perguntou assustado se ele estava louco, enquanto continuava a dar tapas em suas bochechas. O cara se virou. O homem atrás dele disse que dessa vez ele foi pego por um cavalheiro estúpido e estranho, mas que de qualquer forma o contrato estava em vigor. Portanto, não faria mal a eles se conhecerem. O nome do homem era Blackstone, e ele é a espada mágica que virou as famílias reais. Era difícil não acreditar que Blackstone era um mágico, e estava bem na frente dele, porque simplesmente não havia ninguém aqui. Mas que contrato e que espada mágica? O cara nunca tinha se envolvido em algo assim. Não entendia como era possível que já se passassem 2020 anos, e geralmente pensava que estava morto. Blackstone olhou para ele com atenção, porque normalmente todo mundo faz birra, mas esse cara estava bem calmo. Então, ele achou que tinha uma boa cabeça sobre os ombros e foi em frente e contou a eles o que estava acontecendo. Todas as almas são unidas por meio de um contrato de espada mágica, e agora o cara se tornou seu mestre, e Blackstone precisa supervisionar seu crescimento. Ele pediu que o rapaz dissesse em voz alta a frase da janela de status. O garoto não entendia o que tudo aquilo significava. Por isso pediu ao servo que a repetisse, e ele a repetiu. Ele contou a Jin literalmente tudo o que havia dito antes, mas assim que ele voltou a falar sobre a janela de status, o jovem se virou e foi embora em direção à cama. Ele estava definitivamente dormindo. Isso não pode ser real. Blackstone não entendia por que ele tinha essa reação, pois achava que era algum tipo de alucinação após a morte, quando a alma vai para o outro mundo, e ele não é real, e toda a vida passa diante de seus olhos. E Blackstone, apenas uma alucinação imaginária, que agora lhe fala sobre algumas espadas e contratos. Blackstone se ressentia de não ser humano, mas não esperava que o novo mestre reagisse dessa forma à informação, e insistiu para que o rapaz dissesse a frase, e então ele entenderia.
Mas Jin já havia se enfiado na cama, decidindo que essa era outra manobra de seus inimigos, Baek e Rojun, para enganá-lo e fazê-lo de bobo novamente. E então Blackstone, ao ouvir o nome, perguntou ao garoto se era seu inimigo. É esse o homem que ele quer para vingar sua vergonha e aquele que ele deve derrotar? Ele poderia ajudá-lo com isso. Então, Jin se levantou da cama e perguntou se era possível. Blackstone lhe garantiu que era para isso que o contrato servia. Tudo o que ele precisava dizer era uma frase de código e uma condição para confiar nele. O garoto se perguntou se estava dizendo a verdade, porque sua regressão não fazia sentido. Mas aconteceu mesmo assim, e essa chance que ele teve o tempo todo, ele precisava desesperadamente dela. Ele se lembrou de toda a injustiça que havia sofrido quando foi humilhado por Rojun e do dia em que lhe tiraram o poder. Ele não merecia isso, porque obviamente significava mais para ele do que eles pensavam, mas agora ele tinha a chance de se vingar da família Baek por tudo. Ele disse a Blackstone que não confiava totalmente nele, mas se ele fizesse o que ele disse, então ele acreditaria nele. O servo concordou com ele. Em seguida, Jin abriu a janela de status e viu todas as informações sobre si mesmo à sua frente. Ele tinha 15 anos, sem características ou habilidades, mas tinha o status de portador de espada mágica. Seus resultados foram insignificantes, absolutamente todas as categorias estavam na classificação mais baixa. Blackstone achava que sim, mas mesmo assim, a categoria de inteligência de Jin estava em um nível médio, e isso não era mais ruim. E Jin notou que a aparência de Blackstone havia mudado. Ele explicou essas mudanças ao garoto dizendo que por isso ele estava fraco. Seu servo teria a mesma aparência, e assim o tornaria mais forte e mais confiante. Ele lhe mostrou que sua forma original era uma pequena adaga, e a força que ele tinha em si se refletia em sua aparência. Jin se perguntou como o homem se transformou abruptamente em uma pequena espada. Em seguida, a Blackstone disse que ele só poderia recuperar sua aparência e seus poderes quando aumentasse o nível, pois esses eram os termos do contrato. Jin considerou isso ridículo, pois achava que morreria de velhice antes mesmo que Blackstone recuperasse seus antigos poderes, pois não tinha nenhum talento ou habilidade. Mas o criado lhe disse que esse era o motivo pelo qual ele gostava dele. Não é nada divertido conhecer cavalheiros que já são fortes o suficiente. É muito mais interessante quando clientes fracos como Jin aparecem e lhes ensinam tudo do zero. Ele precisa sofrer para tentar superar e atingir seus objetivos. Blackstone sofreu durante 200 anos no vazio para não se intimidar com as dificuldades da vida. Jin se perguntou se poderia ser que ele tivesse sobrevivido para ter uma segunda chance. Ele disse ao seu servo que havia concordado em realizar um contrato mágico com ele, e o servo ficou satisfeito com isso. Ele decidiu ir direto ao assunto, dando ao seu mestre uma tarefa chamada Resistência é uma Força Nacional. Jin não esperava tal coisa. Ele se lembrava de um jogo de computador com níveis e tarefas, e parecia estranho. Mas a Blackstone disse que essa era a maneira de manter o cara informado sobre seu progresso e suas conquistas, embora tudo parecesse ultrapassado. Mas ainda assim, sempre houve maneiras de notificar, e essa se encaixa nessa linha do tempo. Era uma vez os proprietários que recebiam cartas, era uma vez livros. E o nível de crescimento do mestre não importava, pois ele permanecia inalterado desde o primeiro dia, continuamente e sem descanso, ultrapassando os limites. E, se Jin ouvisse seu servo, até mesmo um idiota como ele seria considerado um gênio pelas pessoas. Jin se perguntou por que, entre todas as pessoas, eles o escolheram e o contrataram, porque há muitas pessoas como ele, quase todas. E então Blackstone lhe disse que os motivos do contrato e o desejo de ter uma espada mágica, ele contaria a ele após a missão. Jin estava cauteloso, mas o servo o apressou porque a hora de realizar a tarefa estava chegando. Blackstone constantemente repreendia Jin por não saber como colocar seu corpo na posição adequada durante o treinamento, por esquecer como respirar corretamente, por não dobrar os joelhos adequadamente durante uma corrida. Jin era apenas instruído a correr e cometia muitos erros. O servo lhe disse que ele não havia entendido o que se esperava dele, que seu trabalho era tornar seu mestre mais forte e resiliente, e que ele deveria ouvir seu conselho de ultrapassar seus limites pessoais se cometesse muitos erros.
O rapaz claramente não estava preparado para isso. Mas Blackstone não quis ouvir suas reclamações e passou a adverti-lo sobre a posição do corpo, mãos, joelhos e respiração. Se ele não mudasse nada, esse treino não contaria, mas Jim não queria ouvir mais repreensões e continuou a fazer o que queria, achando que poderia fazê-lo dessa forma. Blackstone olhou para o garoto e viu sua natureza teimosa, o que tornava cada vez mais interessante observá-lo, embora ele não entendesse por que suas habilidades eram tão baixas quando seu intelecto era claramente alto. Jim continuou a correr, e Blackstone brincou dizendo que ele estava andando como se pudesse ver suas pernas, o que deixou seu mestre irritado, e se esforçou ao máximo para correr ainda mais rápido. Blackstone o observou com uma determinação muito forte em relação à tarefa em questão. Ele definitivamente podia se identificar com aquele Baek Ho-jun. Mas, com horror, Blackstone percebeu que um sentimento de ódio estava dominando o corpo de Jim. Como poderia tanto ódio preencher o corpo de um garoto de 15 anos? Como poderia haver tanto ódio em um homem? Blackstone pensou no que achava estranho no comportamento de Jim quando o conheceu. Jim, cansado e torturado, correu até o criado e disse que havia terminado sua corrida. Já era difícil correr com toda a sua força, mas também mais 15 voltas, ele quase não morreu ao ultrapassar seus limites. Uma qualidade da qual ele tinha certeza era o orgulho e a mentalidade. Mas o servo rebateu dizendo que eram duas coisas diferentes. Jim não gostou daquele olhar, pois sabia que estava dando o melhor de si e que aquele era o seu limite. Se fizesse menos, não haveria efeito, e se fizesse mais, se machucaria. Mas ele podia ver o seu limite a qualquer momento, todos os seus resultados e o limite de possibilidades. Então, ele olhou para a janela de status. Sim, ele estava errado. O orgulho e o pensamento estavam em um nível alto, e ele percebeu pela primeira vez que esse poderia ser seu maior talento, embora ele nunca tivesse pensado nisso, e ele pegou seu prêmio pela primeira vez, mas a Blackstone disse que o treinamento havia terminado. Jim não pensou assim e quis correr mais um pouco. Embora seu servo lhe dissesse que seu corpo já estava exausto, ele se manteve firme. Ele disse que não sentia dor nas pernas e no corpo, como se tivesse uma nova força. Blackstone se perguntava como era possível aumentar tanto seu nível em meio-dia. Ele imediatamente começou a convencê-lo a não fazer isso. Mesmo que suas habilidades tivessem subido para o nível 15, ninguém sabia o que poderia acontecer com seu corpo com esse tipo de esforço. Era imprevisível. Eles estavam conectados a Jim, mas ele não entendia o que estava acontecendo, apenas conhecia suas tarefas, e não tinha ideia de quem as estava dando a ele. Sua alma estava conectada a uma espada feita por alguém, e por isso, ele conhecia todas as habilidades e técnicas. Ele perguntou a Jim sobre a parte estranha de sua personalidade que ele notou atrás dele. Um sentimento de ódio extraordinário dentro dele. Essa emoção vinha crescendo dentro dele há 15 anos. Suas almas estavam conectadas, então ele sabia do que estava falando. Então poderia saber por que ele voltou e o que queria. Mas será que ele iria querer ajudá-lo depois de saber a verdade, após ter ficado escondido por 200 anos? Ele começou a conversar com Blackstone, e de repente, o cara atrás de Jim lhe disse que Kyu-hyun estava certo sobre ele. Esse cara o irritou com sua conversa antes de brandir a espada muito alto. Essa voz o fez lembrar de alguém. O cara disse que esse pequeno idiota estava correndo por aí. Esse cara o estava humilhando mesmo antes de ele voltar. Jin teve flashbacks do passado, quando foi humilhado por um grupo de caras mais fortes e mais talentosos do que ele. Baekojun disse que estaria interessado em ver o resultado desse treinamento patético. Aqui estava ele, tinha que fazer a chamada. Baekojun lhe disse que ele era seu Hyungnin, e lhe perguntou por que ele ainda não havia curvado a cabeça diante dele. Ele ordenou que ele se curvasse antes de matá-lo. Ele se curvou, mas o homem continuou a zombar dele, dizendo que ele só entende as ordens quando está sendo repreendido. E por que ele não estava treinando agora, estava cansado? Blackstone não entendia quem era a aberração, e Jin lhe explicou que ele era o 6º filho da família Baek. O servo percebeu que se tratava da aberração que o contrato dizia ser. Ele parecia entediado, e por isso, Blackstone pensou que Jin lidaria com ele em breve, mas somente se ele seguisse as instruções e praticasse. Blackstone era invisível, e vinha atrás de Baekojun. Ele começou a tocar as bochechas e os olhos, fazendo com que seu rosto parecesse ridículo.
o que provocou risos nas pessoas ao seu redor. Ele começou a dizer a Jin para não rir, ou ele o espancaria, mas uma voz de fora lhe disse para ficar quieto. Seu pai chegaria em breve e ele não deveria ouvir esse tipo de conversa. Ela era a herdeira direta da espada divina, a segunda filha de Bae Qingqiong. Ela também se dirigiu a Jin, dizendo que ele teria uma cerimônia de manifestação da aura. Então, ele não ousaria envergonhar todos eles lá. Foi nesse dia que ele teve a oportunidade de retornar, o que não o deixou nada feliz. De repente foi anunciado a todos que um ancião estava chegando. Todos se ajoelharam na frente dele e o cumprimentaram. Ele passou por todos os alunos e Blackstone perguntou a Jin se era seu pai, e ele disse que sim. Blackstone admirava um homem tão forte e inteligente como um ancião, mas o garoto disse que ele não era o único aqui. Havia muitas pessoas assim, com exceção de Baekho-jun. O servo disse a ele para não se preocupar, pois essa era apenas sua primeira tarefa, e como ele havia lidado muito bem com ela, isso o ajudaria a continuar. Então, ele não deveria esquecer que a jornada de 1000 milhas começa com apenas um passo. Jin começou a fazer coisas estranhas que surpreenderam Blackstone, que argumentou que ele estava tentando não relaxar e treinar mesmo agora, especialmente quando já havia vantagens, e principalmente, ele precisava fazer o melhor que podia antes que a cerimônia de manifestação da aura começasse. Assim que Blackstone explicou a ele que isso era impossível, o garoto decolou e começou a correr. Ele queria se tornar forte o suficiente e concluir todas as tarefas o mais rápido possível. Queria começar a fazer tudo para ultrapassar Baekho-jun. Blackstone achava que ele era louco. Não o ouvia de jeito nenhum. As consequências não podiam ser previstas. De repente, apareceu uma janela que, embora dissesse que o aluno não estava ouvindo o professor, ele havia aumentado suas habilidades físicas e sua resistência era ainda maior. Ele não conseguia acreditar que poderia fazer isso em tão pouco tempo. Blackstone já viu muitos mestres diferentes em sua vida, mas esta é a primeira vez que ele conhece alguém tão dedicado como Jin, que certamente conhece suas habilidades. Mas também havia o alerta de que a proximidade com a Blackstone era maior. Jin olhou para ele, e o servo disse que essa era uma das regras do contrato, para estar o mais conectado possível com o mestre. Esse sistema lembrava um simulador de namoro. Portanto, devido a esse ridículo, esse pode ser seu sonho de leito de morte. De repente, o placar mostrou que, devido à observação da reação de Blackstone, Jin havia somado mais 200 pontos. Blackstone ficou chocado com isso, pois nunca havia sido possível para um homem obter tantos pontos em um período tão curto. Mas ele mesmo não se deu conta disso. Sua honra de espada mágica havia se dissolvido tão rapidamente, mas Jin lhe disse que ela havia se dissolvido quando Blackstone ainda era pequeno. Ele ganhou 500 pontos por essa tarefa e poderia usar os pontos que ganhou em alguma coisa. E Blackstone disse que eles deveriam ser usados para aumentar sua classificação física. O restante dos pontos poderia ser guardado. Assim que ele fez tudo isso, a tela mostrou um excesso de sua resistência e capacidades físicas, e algo estranho começou a acontecer em seu corpo. Parecia crescer de dentro para fora, causando Jin não é a sensação mais agradável. Seu corpo e sua aparência assumem uma aparência condizente com sua posição e suas realizações. A dor que ele sentia parou e ele mudou, o que significava que ele era fraco o suficiente antes, mas forte o suficiente ao mesmo tempo, pois podia suportar tudo isso. Então, Jin percebeu que, se ele não tivesse conseguido suportar a dor, o resultado teria sido ruim. Você podia ver isso na expressão do rosto de Blackstone. A noite chegou, e o ancião reuniu todos os herdeiros para a manifestação da aura de Jin. O primeiro filho de Yong-hu fracassou, e todos devem saber por que o quinto filho foi Bai Shohi, o quarto filho de Stella Baxon. Jin começou imediatamente a fazer a tarefa e, para começar, ele era bom nisso. Ele se lembrou de que, antes da regressão à mesma cerimônia, não conseguia fazer nada. Agora que tudo mudou, ele está muito mais forte e será capaz de fazer isso, pois está mais poderoso do que nunca. De repente, surgiu uma tarefa na frente dele que chocou Jin. Dizia-se que ele manifestava sua aura não por meio do coração, mas por meio do Dantan. Blackstone disse ao garoto para ser corajoso o suficiente para fazer o que lhe foi pedido. Como ele tinha uma aura apropriada para o dono de uma espada mágica, esse caminho será diferente dos outros, mas mesmo assim, os especialistas geralmente seguem seu próprio caminho.
Jin entendeu que precisava fazer a tarefa, mesmo que isso afetasse seu crescimento. Ele começou a fazer a tarefa da maneira que queria e a seguir seu próprio caminho. E tudo começou a se repetir novamente. Ele viu novamente que a aura tinha que ser ativada por meio de Dantan, e Blackstone estava lhe dizendo que era o seu caminho pessoal que seria diferente dos demais. Depois de um momento, a sala se encheu de fumaça preta que emanava do globo. Todos os membros da família real ficaram chocados com a cor da aura, o que significava que havia um demônio dentro de Jin. Eles fugiram para o lado. Bae Qingqiong disse que não sabia como isso tinha acontecido, mas se houvesse um demônio dentro dele, ele mataria Jin. Ela imediatamente o atacou com sua espada, mas o irmão mais velho de Yong-hu a impediu de fazer o que pretendia, o que fez com que ela também recebesse ameaças de morte. A aura negra indicava que Jin a havia recebido de uma família demoníaca, mas o irmão disse que isso não importava, que era apenas a cor de sua aura, e pronto. Jin estava chocado com o que estava acontecendo. Ele havia contratado Blackstone, não havia espada mágica de demônio. O que tudo isso poderia significar? Yong-hu ainda estava impedindo que sua irmã furiosa matasse seu irmão mais novo, impedindo-a de se aproximar dele e convencendo-a de que não devia ser o que ela pensava. O pai deles observava tudo, e se voltou para Bae Qingqiong, perguntando o que ela estava fazendo e se ele a deixaria desembainhar a espada. Eles se curvaram diante dele, mas o ancião estava muito irritado com tudo. Ele não deu permissão para matar seu próprio filho, como Bae Qingqiong queria fazer. A aura da terceira criança pode ter sido diferente, pode ter sido de fato demoníaca, mas não é o caso nesse caso. É uma enorme quantidade de poder, treinada e pura aura. Bae Qingqiong implorou o perdão de seu pai, mas ele lhe disse que, por causa de seu ódio às famílias demoníacas, ela logo perderia a cabeça. Como punição por ter puxado sua espada, ele ordenou que ela meditasse pelos próximos 6 meses, e ela obedeceu. Jin entendeu que o pai dela incentivava tudo para a filha, atitudes de vestuário e punições. Se ele estivesse naquela situação, não teria sido tratado com tanta gentileza como Bae Qingqiong. Portanto, ele precisa se tornar ainda mais forte para dominar essa família. Jin foi abordado pelo ancião, que parabenizou o filho pela manifestação da aura que ele nunca tinha visto antes. Jin se esquivou. O pai perguntou por que seu filho mantinha a magia em Dantan, e todos se perguntavam. Jin sabia que tinha que responder algo para agradar seu pai, para que ele não destruísse sua aura. Ele lhe disse que era diferente, que não era como seus irmãos porque não tinha o talento herdado de Baek. Ele era fraco. Portanto, seu coração era muito ruim para usar magia, e ele o faz por meio do Dantan. Seu pai lhe disse que ele poderia herdar o destino dos excluídos, já que eles não deixam a magia passar por seus corações, e ele se tornaria um lixo exilado. Mas Jin disse que, ao fazer isso, ele se tornaria mais forte do que nunca, e que essas não eram promessas vazias, ele logo mostraria tudo na prática. No início, seu pai riu. Mas ele disse isso mesmo parecendo convencido. Era disso que ele gostava em Jin. Ele seria melhor do que todos os seus irmãos mais velhos e alcançaria a espada mais alta dos Baeks. E se não o fizesse, morreria ou teria uma vida horrível. Ele disse que ficaria de olho em Jin e depois anunciou que a cerimônia de hoje havia terminado. Yong-hu examinou as mãos de Jin, dizendo-lhe que a cerimônia foi incrível e que ele conseguiu manifestar uma aura tão negra, exceto, é claro, pelo fato de sua irmã querer matá-lo naquele momento. Ele perguntou ao irmão se ele já havia treinado uma aura por meio do Dantan, mas o cara não conseguia acreditar no que Jin havia feito. Ele notou uma mudança drástica em seu corpo e caráter. Ele estava claramente mais robusto e mais forte fisicamente. Jin disse que não estava treinando com uma espada, mas sim com resistência. Yong-hu não sabia que era possível fazer tanto treinamento de resistência e obter tais resultados. Mas mesmo assim, ele desejava que o irmão não desistisse e continuasse praticando, porque ele não conseguia fazer nada disso na sua idade. Jin já havia prometido isso a seu pai, e depois, antes de ir embora, seu irmão lhe deu um presente. Uma pedra de Camille que ajudaria Jin a estabilizar sua aura em caso de emergência. A pedra era cara, mas seu irmão a deu a ele porque Jin treina muito, e essa é sua recompensa. De repente, Jin foi chamado por Baek Myung-kun e disse que Jin havia surpreendido seu pai de forma espetacular na cerimônia, mostrando a todos sua aura especial. No entanto,
Ele ainda é um fracote que não pode fazer muito mais do que isso, pois não consegue fazer a magia passar por seu coração. Ele queria forçar Jin a segui-lo, mas ele não estava indo a lugar algum e não obedeceria. Então Baek Myeon-kun o ameaçou com uma surra, como na semana passada. De repente, Jin tinha uma nova tarefa para se vingar de seu agressor agora mesmo. Ele não esperava que fosse tão perto, algo que ele queria fazer há tanto tempo. Blackstone disse que essas tarefas surgiriam ocasionalmente e que deveriam ser feitas, pois há uma recompensa bastante alta de 300 pontos e uma surpresa. Baek Myeon-kun ainda se manteve firme, e Jin pensou que em uma vida passada isso teria sido diferente. Baek Myeon-kun lhe disse que talvez ele tivesse tido pena dele, mas Jin respondeu que talvez fosse ele quem estivesse fazendo isso. Então seu irmão ficou ainda mais irritado com ele e lhe deu um soco no rosto com toda a sua força. Ele lhe disse para decidir onde e como ele desmaiaria, no depósito por causa da carga de trabalho, ou aqui quando ele o espancasse. Ele lhe disse que Jin estava dizendo coisas estúpidas para seu pai naquela época, que ele ficaria mais forte com seu método, mas que isso nunca aconteceria com um perdedor como Jin. Em seguida, o garoto perguntou ao irmão o que ele sabia sobre a vida. Blackstone se perguntou se o Lorde realmente sabia o que ia fazer ou se estava apenas blefando. Baek Myeon-kun realmente estava agindo como um pequeno arrivista, mas será que os pontos fortes deles eram iguais? Já à beira de uma fúria, Baek Myeon-kun decidiu dar uma lição em seu irmão por sua insolência. Ele começou a dar socos, e apesar de Jin ter se protegido, ele ainda era mais forte e lhe deu um soco, dizendo que ele não deveria se opor e ser insolente ou teria que pagar por suas palavras. A luta continuou, e quando Baek Myeon-kun estava prestes a dar um último soco, Jin agarrou sua perna e deu um soco em seu agressor. Ele claramente não esperava ser punido por suas ações da mesma forma. Jin estava furioso o suficiente para terminar a luta, mas de repente ele viu Baek Myeon-kun imóvel. Aparentemente Jin o havia desarmado, sabendo onde acertá-lo, e agora que não podia fazer nada, poderia se vingar dele por todos os insultos e humilhações. Ele adicionou 300 pontos para a tarefa e uma surpresa. Blacktown não estava esperando algo assim, o que ficou evidente em seu rosto, mas ele elogiou seu mestre. Ele ficou impressionado com o fato de Jin estar esperando o momento certo para atacar, porque as coisas pareciam muito diferentes, mas o bastardo com certeza estaria procurando por Jin quando acordasse. Mas Jin achava que seu irmão tinha muito orgulho e muitos medos, que ele não o procuraria para se vingar, então agora tudo ficaria quieto no futuro próximo. Blackstone perguntou a Jin se ele havia entendido corretamente. Toda a família tinha magia em seu coração, e ele não entendia por que eles não armazenavam magia no núcleo de energia como ele fez. Ele respondeu que esse armazenamento de energia foi considerado o mais eficiente, tudo estar em um só lugar, mas mesmo assim, Jin escolheu esse caminho específico, pois disse que não tinha escolha. Ele explicou que não queria cometer os erros do passado e queria estar determinado a mudar sua vida em vez de destruir seu núcleo de energia. Blackstone pensou que talvez ele estivesse feliz pelo fato de sua vida ter sido inútil e desta vez ele conseguiu uma vida melhor. Ele perguntou novamente a Jin sobre a aura, e ele repetiu sobre o núcleo de energia no passado. Blackstone não sabia disso e ficou chocado. Jin só agora estava dizendo a seu servo que ele havia vivido 25 anos e morrido, mas que havia regredido para 15 anos. Shin sofria bullying desde pequeno, pensando que era um erro, e agora tinha a chance de se vingar de todos pela humilhação passada e provar que era mais digno do que todos eles juntos. Ele lhes contou que havia sido destituído de seus poderes e banido, e que depois vagou pelas ruas, onde uma vez foi morto por um enorme ogro. Agora tudo estava tendo uma explicação lógica para Blackstone, e é por isso que o cara estava facilitando tanto a realização das coisas. Ele lhe perguntou qual era seu objetivo, pois agora ele tinha um aliado tão forte e leal como Jin nunca tivera. E ele pensou em seu objetivo, reuniu seus pensamentos e disse que queria se tornar o maior espadachim para substituir seu pai e se tornar um ancião. Então, ele mudaria essa família por dentro. Blackstone já esperava essa resposta, e gostou dela, pois era exatamente assim que seu mestre deveria ser. A regressão não tinha nada a ver com seu contrato, mas já havia acontecido, pois ajudaria seu mestre a se tornar não apenas mais forte do que seus agressores, mas o mais forte de toda a sua família
e de todos os espadachins deste mundo. Cabia a ele matar para cumprir suas instruções e as tarefas que lhe foram dadas. Ele estava mais do que pronto. Já havia começado a jornada para atingir seus objetivos. Era uma boa atitude. Ele disse novamente a Jin que, como seu assistente, ele o serviria e o ensinaria, o que o tornaria o maior espadachim do mundo. Apareceu uma nova tarefa. Confie em sua sorte e escolha uma das cartas fornecidas. Essa era a recompensa pela tarefa surpresa. A recompensa pela aura viria mais tarde, quando Jin estivesse suficientemente treinado. Como a tarefa era inesperada, a recompensa teve de ser escolhida dessa forma. Era como um jogo de computador. Ele estava escolhendo às cegas. Os mestres anteriores da Blackstone sempre tiveram má sorte com essas recompensas. Jun escolheu, e então toda a sala brilhou, e em suas mãos havia um balão, que é uma pílula de percepção de energia. Blacktown ficou chocada, porque essa pílula dava uma vida inteira de suscetibilidade ao poder mágico e um homem miserável como Jin simplesmente a tomou. Ele lhe explicou que essa habilidade lhe dava o poder de perceber melhor o poder dos outros e, assim, aumentar a sensibilidade à sua aura. Se ele comesse a pílula, aumentaria sua aura várias vezes. Ele perguntou ao criado se a pílula tinha algum efeito colateral, mas Blackstone se ressentiu de que uma coisa tão boa pudesse ter efeitos colaterais. Mas ele se lembrava de ter se machucado após o aprimoramento físico. Blackstone disse que era porque sua condição corporal estava melhor. E Jin, sem ver nenhum obstáculo, engoliu rapidamente a pílula. De repente, ele não sentiu exatamente nada. Isso ocorreu porque sua suscetibilidade à força estava em um nível bastante baixo, mas isso mudaria em seguida. De qualquer forma, Blackstone elogiou o rapaz pelo trabalho que ele havia feito hoje. Jin se opôs ao servo novamente, enfurecendo-o com sua teimosia e seu desejo de conseguir tudo de uma vez. Não era à toa que ele achava que ainda podia, pois claramente tinha mais força do que antes. Então, Blackstone não deveria xingá-lo, e apenas continuar treinando-o. Eles não notaram o homem que os estava observando pela janela, sentado em uma árvore e claramente suspeitando de algo. As portas se abriram. Moon Ju-hyun cumprimentou o ancião, que veio lhe contar sobre o incidente que havia testemunhado. O ancião ouviu atentamente e lhe disse que Jin havia derrotado seu irmão mais velho hoje sem armas ou qualquer outra coisa. Seu pai ficou surpreso com o que ouviu. Baek Myung-kun era forte o suficiente e Jin não conseguia nem mesmo usar sua aura adequadamente. Mas o sujeito disse que Jin sucumbiu a seu irmão no início, mas escolheu o momento certo e dominou seus oponentes. O pai decidiu que o filho mais novo simplesmente foi mais esperto do que o filho mais velho e, portanto, venceu. Após a luta mal-sucedida, Baek Myung-kun se isolou de todos. Seu pai o chamou de covarde porque nem sequer ordenou que o filho se isolasse, e ele já havia feito isso. Enquanto Jin estava praticando em seu quarto, Elder pensou que ficaria entediado com esse confronto, mas as coisas estavam ficando mais interessantes. Ele ordenou que Baek Myung-kun fosse trazido para cá, e o servo o ouviu. Enquanto isso, o irmão perdedor estava pensando em como poderia se vingar de Jin. No dia seguinte, Jin estava conversando com o servo sobre a abertura da aura. Ele havia pensado nisso a noite toda e tinha um plano para fazer isso mais rapidamente. Blackstone perguntou o que ele queria dizer, e Jin largou a pedra Camille que seu irmão havia lhe dado e pegou um martelo. Havia um método que ele queria usar. Ele esmagou a pedra com um martelo. Blackstone entendia que Jin odiava sua família, mas que quebrar a pedra que seu irmão havia lhe dado não era demais. Jin disse que amava seu irmão mais velho e que quebrou a pedra não por ódio, mas para tentar fazer algo. O poder mágico começou a fluir da pedra. Ele explicou que o poder agora o envolve, e quando treinava, absorvia esse poder e a pedra de Camille, que pairava no ar. Ele tentou inspirar. A tela o mostrou adicionando pontos às suas características. Blackstone não entendeu por que ele lhe disse que existia esse método, se a tela escreveu que era a primeira vez que ele era usado. Pode ter sido porque agora era o passado relativo e no futuro, onde Jin já havia morrido uma vez, esse método era mais comum. Agora sua aura cresceria rapidamente, e Blackstone se alegrou com isso, pois agora sua restrição foi removida. De que restrição ele está falando? O primeiro selo da Blackstone foi levantado, e agora ele se torna uma espada. Não tão grande quanto ele queria, mas quando Jin se esforçou ainda mais,
Ele passaria de uma simples adaga para uma espada completa. Ele pediu a Jin que o balançasse, pois era a primeira vez que ele segurava algo assim. De repente, ele sentiu sua aura se esvair. Blackstone disse que ele não é uma espada mágica à toa, pois elas estão ligadas ao mestre. Jin precisa se tornar ainda mais forte para manejar a espada e sua magia. Afinal, como regra, com grande poder vem grande responsabilidade, ele mal afastou a espada. E Blackstone se tornou humano novamente. O primeiro selo não compensa metade de suas habilidades, então eles terão que treinar mais. Não é que ele ainda não soubesse manejar a espada, mas mal conseguia segurá-la, porque tudo vem com o tempo e tudo precisa ser aprendido. Ele estava apenas começando a descobrir suas habilidades. Aqui ele já havia obtido um inventário, uma espécie de bolsa de bolso com as coisas de que precisava e os itens associados à sua aura, que já estava um nível acima. No momento, o tamanho do inventário era pequeno, mas quanto mais ele aumentasse, tudo bem. Jin queria treinar loucamente para manejar uma espada, pois era uma espada incomum, mas uma espada mágica. Ele abriu a janela de status e viu que não havia concluído a tarefa. Embora tivesse aberto sua aura, pode ser porque ele ainda não era forte o suficiente. Assim, ele priorizou a conclusão da tarefa inacabada. Naquele momento, o ancião perguntou a Baek Myung-kun o que havia acontecido com seu rosto. Ele não sabia como responder ao pai, e isso o deixou irritado, pois ele já tinha certeza da derrota vergonhosa. Mas ele imediatamente começou a justificar que havia simplesmente baixado a guarda e perdido o soco sem esperar, e que certamente teria derrotado o irmão se ele não o tivesse enganado. Essa desculpa foi patética porque ele foi derrotado por um oponente de nível inferior, e agora ele se desculpa por ter perdido um soco, mesmo tendo sido espancado até ficar inconsciente. O filho imediatamente começou a se desculpar, mas o ancião perguntou o que ele fez depois de perder a luta. Ele respondeu que estava reunindo informações sobre Jin. Seu pai estava irritado porque isso parecia ridículo, e que outra informação. Então Baek Myung-chun gritou que sabia que seu irmão mais velho havia dado algo a Jin, mas seu pai não quis ouvir nada. Seu filho voltou a ser um homem egoísta e canalha, e imediatamente expulsou Baek Myung-kun. Mas assim que ele começou a sair, seu pai lhe perguntou como fazer para que Jin se rendesse, porque eles conhecem muito bem o credo da família da espada divina. A força e as ordens são fundamentais, e ele deve forçar seu irmão a se render. Então, quem sabe o que pode acontecer e talvez, com esse tipo de pressão, Baek Myung-kun consiga chegar ao lugar do ancião. Jin e Blackstone observaram pela janela, enquanto Baek Myung-kun permanecia imóvel sob a janela por horas. Jin disse que não iria procurá-los tão cedo, mas aparentemente ele conversou com seu pai. Mesmo em sua vida passada, seu pai os havia colocado um contra o outro, e nessa situação, com certeza ele tinha uma mão nisso, ainda mais porque ele foi derrotado por seu irmão mais novo, e seu pai não podia deixar isso passar. Ele sempre repreendia o mais velho por essa demonstração de fraqueza, e Baek Myung-hun procurou Jin mais de uma vez, depois que seu pai falou com ele e o humilhou. Não demorou muito para que eles estivessem brigando com ele novamente. Mas era surpreendente como todos nessa família estavam dispostos a brigar entre si a qualquer momento. Jin achava que essa era uma ótima oportunidade para eles, pois ele poderia descarregar sua raiva no agressor a qualquer momento e ensinar-lhe uma lição. Portanto, ser pai não era algo insignificante. Ele continuou a treinar e não se concentrou no canalha, especialmente porque o treinamento também estava afetando Blackstone de uma forma positiva, pois ele também estava ficando mais forte. Ele pediu que ele se concentrasse novamente, e então o resultado seria melhor do que da primeira vez. Ele lhe disse para se concentrar no poder que surge durante a meditação, para tê-lo não apenas no coração, mas em todo o corpo, e disse a Jin que esse é um método para treinar a aura de Caim. O poder é como uma cachoeira em seus sentidos. Ele sentiu algo semelhante há muito tempo. Ele transborda seu corpo e tudo ao seu redor. Esse homem, Cain, é muito parecido com alguém. Ele se parece com Blackstone, porque era Blackstone. Jin voltou a si abruptamente e percebeu que já estava escuro. Blackstone elogiou o cavalheiro, embora ele estivesse distraído com outros pensamentos enquanto meditava. A janela de status mostrava que ele havia colocado estabilidade no núcleo de energia e concluído a tarefa com sucesso. Ele não conseguia acreditar que havia concluído a tarefa que não havia conseguido fazer antes.
Blackstone ficou maravilhado com o sucesso de Jin. Ele era inteligente, mas o fato de ter aprendido o treinamento da aura tão rapidamente o tornava especial. Ele recebeu mais 100 pontos adicionais pelo espanto de Blackstone, mas negou que algo do tipo tivesse acontecido. Jin pediu ao servo que se surpreendesse com mais frequência, o que não costumava funcionar de forma tão tola, especialmente quando ele conheceu Jin. O rapaz ficou satisfeito com os resultados e perguntou se esse era o método de Caim, a maneira como ele meditava. Blackstone respondeu que sim, e Jin percebeu que sua aura vinha de Hazadum. Blackstone não sabia quem era. Era sua primeira vez neste mundo, e a única coisa que ele sabia era que as estatísticas de Jin eram altas. Blackstone achava que, se o garoto tivesse sorte, era graças a ele que Jin havia acumulado muitos pontos, e sugeriu que ele os investisse em uma coisa, e o resultado seria especial. Então, Jin decidiu investir alguns pontos em esgrima, uma decisão que surpreendeu o servo. Ele não entendia por que estava fazendo isso. Parecia inútil, mas mesmo assim, não desafiou seu mestre. Jin tinha poucos pontos e não podia elevar todas as suas características. Como poderia treinar sabedoria? Para isso ele precisava melhorar sua força e aura. Para que ele começasse a treinar imediatamente, Blackstone perguntou se seu irmão mais velho não o estava perseguindo agora. Mas o garoto argumentou, como sempre, que não iria até ele agora, mas que esperaria. Mas isso não era tão sólido assim. Como ele precisava aumentar sua aura, nesse caso ele tinha o saco de pancadas perfeito. Por saco de pancadas, ele se referia a seu irmão, a quem ele queria procurar agora mesmo. Blackstone entendia que o cara tinha 24 anos em tempo real, mas seus poderes estavam apenas um pouco acima dos do irmão. O confronto entre eles poderia ser perigoso. Mas Jin sabia o que estava fazendo e disse a Blackstone para apenas observar. Ele realmente ficou louco. Baek Myung-kun viu seu irmão e imediatamente assumiu uma postura de luta e estava pronto para atacar, mas era sua irmã Nuona, que ficou surpresa ao vê-lo e perguntou se ele estava envergonhado. Ele não sabia o que ela queria dizer. Em seguida, ela disse que já tinha ouvido falar que ele havia perdido para o irmão mais novo, o que era vergonhoso, considerando a posição deles. Ele demorou muito tempo para ver Jin como uma ameaça, e pagou o preço por isso. Zombando dele, ela se afastou. O cara estava incrivelmente irritado, e foi então que Jin apareceu atrás dele, rindo da aparência de seu irmão, que claramente não estava acostumado com essa posição. Baekmyung disse imediatamente a seu irmão que se ele não se calasse, ele o mataria. E para sua surpresa, Jin não tinha intenção de recuar, mas se ofereceu para lutar imediatamente. Isso chocou o rapaz. O que aconteceu com seu irmão, que nunca foi um lutador, que era fraco e não conseguia se defender? Era como se outro homem estivesse diante dele, e ele estava assustado e encurralado. Fazia apenas alguns dias que ele havia dominado a aura. O que poderia tê-lo mudado tão drasticamente? Jin disse que seu irmão não precisaria de uma espada, que ele deveria matá-lo com as próprias mãos. Baek Myung-kun se levantou da cadeira, pois não se deixaria derrotar desta vez. Mas não importava quantas vezes ele atacasse, Jin se esquivava. Ele disse que podia sentir sua estratégia, que não havia mudado desde a última luta. Ele estava mirando em sua cabeça como atacou na época e o derrotou. Jin então assumiu a liderança na luta e começou a desferir socos, dos quais seu irmão não conseguia se esquivar, usando todas as novas habilidades que havia aprendido em dias de treinamento intenso. Ele surpreendeu seu irmão com isso. Baek Myung-chun não entendia como isso era possível. No final do dia, ele havia matado seu irmão, e dessa vez foi nocauteado. Jin estava feliz por ter colocado suas novas habilidades em prática, e Blackstone achava que esse era definitivamente o cavalheiro mais louco que já havia conhecido. Depois de algum tempo, eles estavam na cidade, e aquelas casas enormes lembravam ao empregado uma floresta de concreto. Ele perguntou ao rapaz por que eles estavam aqui, e ele lhe disse que agora que estava fazendo uso total da aura, precisava se registrar. Todos os usuários do Aura devem estar registrados na associação. Jin e Blackstone chegaram ao centro. Jin disse que queria se registrar como usuário espadachim. A garota deixou que ele preenchesse o formulário de espadachim de primeira categoria e disse que verificaria seu nível de aura depois de um tempo. Quando Jin começou a preencher o formulário, a garota olhou para o que ele havia escrito com surpresa. Ela perguntou novamente o nome dele
e perguntou se havia entendido corretamente que o cara era membro da família real da Espada Divina Baek. Jin riu, dizendo que tinha acabado de escrever esse sobrenome no formulário. Então a garota lhe disse que um membro da família Baek já havia vindo aqui no mês passado, e que ele era um homem muito desagradável, mas infelizmente ela não se lembrava do nome dele ou de sua aparência, pois era a primeira vez que ela o via. Mas Jin era completamente diferente dessa família. Ele era muito gentil e bonito, e simplesmente não podia ser parente deles. Jin ficou envergonhado, e Blackstone perguntou ao garoto se ele se importava com suas origens, mas ainda era a mesma coisa de sempre. Ele ainda queria destruir todos eles. Seu certificado foi registrado, e agora ele precisava inserir seus dados de aura, e agradeceu à funcionária por sua ajuda. Ao voltar, Blackstone notou que seu mestre estava muito feliz. O motivo foi que, em sua vida anterior, Jin havia recebido seu primeiro certificado aos 24 anos. Blackstone disse que o garoto agia como um jovem de 15 anos, mas que haveria mais surpresas a seguir. Então era muito cedo para se surpreender, tudo ainda estava por vir. De repente, eles ouviram alguém chamando por Jin. Era a recepcionista. Ela mal tinha alcançado Jin. Ela queria conversar um pouco com ele e lhe disse que uma masmorra havia aparecido não muito longe daqui e que havia um espadachim desaparecido. Ela correu atrás dele para propor o trabalho, pois talvez já houvesse pessoas dispostas, além disso, pessoas com uma associação, e esse trabalho o ajudaria a praticar. Ambos perceberam que o fato de ela ser tão amigável se devia ao fato de Jin também ter falado mal da família Baek. Como agora ele teria talento, seria bom testar suas habilidades na vida real, pois havia toupeiras de videira que não eram um problema, muito diferente de sua vida passada. Ele concordou em ir, era uma chance de se testar. Depois de algum tempo, ele foi para seu destino, onde foi recebido por pessoas da associação. Hong In-soo disse que o cara teve muita sorte em entrar na masmorra em seu primeiro dia, e Jin disse que se esforçaria muito. Então, a parceira de Hong, Young-hoo, perguntou por que ele estava falando mal do cara, já que ele é da família Baek. Mas Hong não achava que um membro real da família viria trabalhar na masmorra. Ele disse a Yeon para terminar rapidamente de preparar tudo. Hong perguntou ao rapaz se ele era realmente da mesma família, e Jin apenas respondeu que não gostava dessas pessoas. Hong imediatamente pediu ao rapaz que não dissesse essas coisas, porque ele obviamente não queria se meter em problemas se alguém ouvisse essas conversas e não relatasse a Baek. Blackstone admitiu que não achava que a reputação deles fosse tão ruim. Então Jin notou uma garota não muito longe deles. Ele achava que ela o lembrava de alguém, mas não conseguia descobrir quem exatamente. Mas então ele se lembrou que era Jok Yong-hwa da formação Nuvem de Trovão. Ela era a filha mais nova da cruel família Red Lotus Jok. A Red Lotus e a Divine Sword eram famílias rivais. Young-hwa era talentosa, mas também era odiada porque treinava sozinha, sem a ajuda de ninguém da família, e foi chamada porque tudo estava pronto. Ela se aproximou de Jin, e ele se apresentou a ela. Ela fez o mesmo por sua vez, sem suspeitar que ele já a conhecia, mas deu seu sobrenome incorretamente, escondendo suas origens. Hong disse a eles que se apressassem, pois já estavam esperando por eles, e todos entraram juntos na masmorra. Hong argumentou que, embora as toupeiras representem pouca ou nenhuma ameaça, é preciso ter cuidado, pois você pode se machucar em alguma coisa ou se perder. Então, é preciso ter muito cuidado. Jin explicou a Blackstone que as toupeiras das videiras são diferentes. Vivem aqui e podem estar por aqui em algum lugar e são enormes. Eles são tão grandes que cavaram esse túnel e a Blackstone estava cautelosa. De repente, sentiram uma tremenda vibração que percorreu toda a caverna. On ordenou que todos ficassem atentos. Eles viram monstros enormes acima, que estavam sentados e observando as pessoas. Yong-gu disse que lidar com essas criaturas seria muito difícil. Mesmo que eles tentassem fugir delas, as toupeiras ainda os alcançariam. Apesar de serem quase cegos, sua audição e olfato eram muito melhores do que os humanos. Mesmo que conseguissem acabar com pelo menos uma toupeira, suas garras gigantes ainda eram um perigo. As vinhas em volta de seus pescoços pareciam muito rígidas. Então, eles teriam que ir para outro lugar. Jin desembainhou a espada, preparando-se para lutar. Mas, nesse ambiente, essa não era a melhor opção, pois Jin já tinha experiência com toupeiras em sua vida passada.
De repente um dos monstros saltou sobre eles, mas Yong-Hu conseguiu resistir. Havia muitas toupeiras, e elas estavam por toda parte, literalmente cercando a equipe que atacavam e rosnando para eles vez após vez. A toupeira pulou em sua direção, mas errou, o que gerou muita poeira, que envolveu todo o espaço e limitou a visibilidade. Não havia feridos entre a equipe, mas ainda assim o trabalho deles era complicado. Jin teve que ser especialmente cuidadoso, pois não tinha experiência prática, e embora fosse forte, as toupeiras ainda eram perigosas o suficiente para ele. Blackstone gritou para que o garoto se abaixasse e, se possível, esperasse outro momento para atacar. Mas Jin não lhe deu ouvidos, pois achava que sabia mais, já que tinha experiência em combatê-los. Naquele momento, ele tinha a aura Razadum do Vento Negro adicionada a ele, e essa habilidade logo seria ativada. O ponto fraco da toupeira era seu pescoço macio, que estava coberto por uma trepadeira. E tudo o que ele precisava fazer era encontrar um lugar onde houvesse menos trepadeiras. O resto da pele da toupeira era áspera, então o pescoço era o melhor lugar para mirar. De repente, um monstro apareceu atrás de Yong-Gu e estava prestes a atacá-lo. Quando Yong-Hua veio em seu auxílio, ela desarmou o monstro com um soco e salvou seu parceiro. Ela olhou para Jin e perguntou zombeteiramente: "É verdade que você só precisa mirar no pescoço para derrotá-los? Afinal, você pode derrotá-los simplesmente usando a força?" Eles desarmaram a maioria dos monstros, mas as toupeiras os atacaram assim que a equipe entrou na caverna, mas não se podia esperar bom senso desses monstros. Yong-Hu disse a Jin que todos tentam evitar as toupeiras das videiras. Por isso não há quase nenhuma informação sobre elas. Então como ele sabia da fraqueza dos monstros? Ele disse que tinha ouvido falar sobre isso uma vez na aula, e que estava apenas procurando algo sobre toupeiras antes de ir para a masmorra. Ele não contaria mais nada a Blackstone, pois achava que ele já sabia o suficiente sobre seu passado. Todos ficaram surpresos com a agressividade e a força das toupeiras, o que foi uma surpresa para todos. On se perguntou se a pele das toupeiras havia se tornado muito áspera, o que era suspeito. Eles pararam. Havia 2 caminhos a seguir. Tiveram sorte que a associação lhes disse para matar as toupeiras, e agora poderiam se dividir em 2 grupos. De repente, eles viram uma enorme toupeira que estava olhando diretamente para eles. Sua testa tinha o selo do chefe. Essa parecia ser a razão pela qual as toupeiras eram tão fortes, mas não estava claro o que elas estavam explorando aqui. Jin disse a Blackstone que essa toupeira era a guardiã do calabouço e que, embora o trabalho da associação em tais dificuldades também seja recompensado, por causa de tais situações, a limpeza é muito mais difícil. Quanto mais altas as recompensas, mais difíceis são o trabalho e as tarefas. Mas essa masmorra dificilmente é inferior à 2ª categoria em termos de dificuldade. Yong-Gu disse à equipe para não se preocupar com a chefe, pois ela faria tudo sozinha e eles teriam que lidar com as outras toupeiras. Então, ela se escondeu em um dos túneis e a equipe não sabia o que fazer, pois achava que Yong-Hua tinha habilidades suficientes, mas ao mesmo tempo mandando-a para lá sozinha. Jin argumentou que ele não deveria se preocupar com os líderes dessas masmorras, pois já havia lido sobre isso, mas ninguém acreditou nele porque era a primeira vez que ele estava aqui. Ele pensou e decidiu que deveriam ajudar Yong-Hua. Disse a Jin para fugir imediatamente se visse que ele estava em perigo, e eles lidariam com as toupeiras, e imediatamente partiu. Blackstone lhe perguntou por que ele se ofereceu para ajudar, e Jin disse que precisava derrubar a toupeira pessoalmente para receber a recompensa que lhe foi prometida. Ele então recebeu uma missão surpresa para derrotar o chefe toupeira antes que qualquer outra pessoa pudesse fazê-lo. Jin ficou satisfeito com essa tarefa, que chegou na hora certa, e estava disposto a arriscar a vida para concluí-la. Arriscar a vida em um momento em que ele já havia morrido uma vez era assim. Blackstone nunca tinha visto ou ouvido falar dessas toupeiras antes, mas as considerava criaturas bastante peculiares. Esses monstros são novos aqui, mas são muito mais fracos do que parecem. Têm pernas longas, dão passos largos e se cansam muito rapidamente. São fáceis de capturar. Então ninguém realmente procurou por alguma fraqueza. Há 10 anos, antes da criação da estratégia, as toupeiras eram um pouco diferentes, mas Jin também mudou. Ele se tornou mais forte
e agora tem a força para derrubar a família Baek. Naquele momento, ele viu que Yonghua já havia encontrado as duas toupeiras, e ele deu um suspiro de alívio, pois ela ainda não havia chegado ao chefe. Ele passou rapidamente por ela e ela viu isso. Ela o chamou e perguntou onde ele estava com tanta pressa. Ele lhe disse que estava indo até o chefe da toupeira, ao que Yonghua repetiu que ela mesma lidaria com o chefe. É muito perigoso aqui, e se Jin quisesse lhe oferecer ajuda, ela recusaria. Jin respondeu que não iria ajudá-la, mas sim matá-lo ele mesmo. Yonghua ficou chocada com essas declarações, mas por outro lado, ela achava que, se o cara tinha acabado de obter sua primeira classificação hoje, ele provavelmente não entendia tudo, e isso não era um jogo. Ele veio aqui à paisana, sem nenhum tipo de treinamento, e também está sendo egoísta, por isso está pedindo para ser morto. Blackstone perguntou ao garoto como ele estava se sentindo depois de tudo o que foi dito. Mas Jin decidiu propor uma aposta com Yonghua. Ela pensou que estava imaginando coisas, mas Jin explicou o que queria dizer. Ele lutará primeiro contra a toupeira principal, e se não derrotar o chefe em 3 minutos, será a vez dela. Como recompensa adicional, o vencedor tem o direito de pedir algo ao perdedor. A garota pensou que Jin havia batido a cabeça, já que ele achava que aquele tempo era suficiente para derrotar um monstro desses, o que não era suficiente nem mesmo para um usuário de terceira categoria. O chefe já estava aqui, então ela não teve tempo para pensar, e concordou com todas as sugestões de Jin. Ela não se importava porque não acreditava que ele mataria o monstro, e enquanto isso, ela tinha tempo para descansar. Até mesmo Blackstone duvidava das habilidades de Jin, mas ele estava mais confiante do que nunca. De acordo com sua experiência pessoal e cálculos, até mesmo 1 minuto deveria ser suficiente, o que era difícil de acreditar olhando para a toupeira. Yonghua não conseguia entender como ele poderia fazer uma aposta tão absurda, se fosse para chamar a atenção dela. Agora ela entendia por que Jin estava olhando para ela de forma tão estranha. Blackstone disse a Jin que ela começou a olhar diretamente para ele, sem tirar os olhos dele. O cara explicou dizendo que estava atrapalhando os planos dela, mas o motivo parecia ser outro. Naquele momento, a toupeira tirou sua videira e começou a tentar atacar com ela. Jin se esquivou e, por um momento, conseguiu se aproximar do monstro. Ele estava a uma distância adequada e pronto para atacar. Yonghua estava observando tudo isso. A toupeira estava fazendo grandes movimentos, então era muito melhor se esquivar dela, e ele estava ficando cansado. Nesse momento, sua aura Hazadum foi ativada, e os movimentos do alvo foram retardados pelo vento negro. Jin aproveitou essa nova habilidade e apontou para a toupeira no pescoço. Yonghua ficou chocada com o que viu. Ela não entendeu como ele conseguiu fazer isso, pois levou cerca de 30 segundos para dominar o monstro. Ele ganhou a aposta, além de receber 200 pontos e uma surpresa. Yonghua não conseguia acreditar que ele era um espadachim de nível 1. Como ele poderia derrotar o chefe com suas habilidades? Ela estava fazendo muitas perguntas, porque não conseguia entender o que tinha acabado de acontecer. Jin perguntou se ela queria saber como ele fez isso, e ela disse que é claro que sim, mas Jin disse que ele nunca contaria a ela sobre isso, o que deixou Yonghua muito irritada. Ele mesmo perguntou a ela e agora está apenas brincando com ela. Nenhum idiota contaria seus segredos a ninguém. Agora que ele ganhou, ela está de acordo com as regras para atender ao pedido dele. Ela admitiu que o subestimou, pensando que ele era fraco, e Jin entendeu isso. Ele disse que ela era a Lotus vermelha da formação Nuvem do Trovão e que adiaria seu desejo para mais tarde. Ela lhe perguntou como ele sabia que ela não era quem dizia ser, e Jin apenas disse que imaginava, pois não há muitos guerreiros no momento. Yonghua olhou para ele e sentiu que estava perdendo para um pirralho. Ela ficou furiosa com ele e disse que ele era igual à sua família Baek Espada Divina. Jin disse imediatamente que não gostava de sua família e que não conseguia pegar palavras ao falar sobre eles. Blackstone percebeu que o cara estava zombando de Yonghua com suas expressões, mas sabia que ele faria isso. Yonghua se acalmou e, recompondo-se, disse a Jin para dar uma olhada no sinal. Apareceu uma recompensa pela conclusão da tarefa que foi prometida a quem derrotasse o chefe. Era um anel, e ao pegá-lo, Jin pensou que deveria verificar o anel com o avaliador. A Blackstone disse que ele tinha essa capacidade e poderia fazer isso. Eles viram que o anel do sinal da videira excede todas as características básicas. Yonghua parabenizou o rapaz pela vitória.
Ela só havia feito essa aposta por causa de suas conclusões precipitadas, mas mesmo assim, não gostou do que ele disse. Nesse momento, eles foram abordados por pessoas da associação que ficaram surpresas com o fato de Yeonhwa ter se saído bem. Era incrível que ela tivesse derrotado um oponente tão forte, embora eles estivessem preocupados com ela.